Podemos continuar, pessoal? Sim? Agora indo para o segundo item de pauta. Quer falar alguma coisa, Ragnar, antes de já ir para o segundo item de pauta? Não? Não, então vamos lá. Para o segundo item de pauta, que a gente vai falar sobre as propostas de calendário, né? Então aqui tem o primeiro item, o segundo item. Antes de falar das propostas de calendário, que eu acho que é o que todo mundo está curioso aqui querendo saber, né? O que o CONCAN vai ter que votar? Eu fiz um breve histórico das nossas ações desde o dia da suspensão das atividades letivas, tá, gente? Então, no dia 13, eu digitei errado, é dia 16 de março, tá, gente? Depois eu corrijo, eu vou deixar essa apresentação no site, junto ali da ata, assim que o Ramon fizer a ata, ele coloca a ata e a apresentação, e eu já vou corrigir isso, que eu vi que eu digitei errado aqui. É dia 16 de março, houve a suspensão das atividades presenciais, né, por uma portaria da reitoria. E no dia 24 de março, houve a suspensão do calendário acadêmico. Nesse sentido, como vocês sabem, né, a suspensão do calendário acadêmico, a gente não pode ter aula, não pode ter atividade letiva, que vale a nota, que conte presença, tudo. No entanto, nós, desde o dia 6 de abril, estamos trabalhando com as atividades do Fique em Casa. Eu espero que todos vocês já tenham entrado, participado e feito parte das atividades que estão no Fique em Casa. No dia 27 de abril, nós começamos, hoje é dia 6 de julho, estamos há 2 meses e meio praticamente, né? Desde o dia 27 de abril, nós estamos fazendo também reuniões semanais da direção, eu e o Ragnar, com os representantes discentes. E esta é a terceira semana que essa reunião semanal, ela não é apenas com os representantes discentes, mas com todos os alunos que se interessem em participar da reunião. E no dia 6 de maio, uma semana após a nossa reunião, né, 9 dias após a reunião, a Pró-Reitoria de Ensino encaminhou pela primeira vez cenários e projeções de calendário para a gente discutir no campus. Espero que pelo menos os representantes discentes lembrem, os colegas aqui que estão participando da reunião, que são professores, servidores, além de alunos. Nós, a partir desse momento, começamos uma discussão ampla no campus sobre a questão da nossa possível volta, né? Da nossa possível volta às atividades letivas. Destaco aqui algumas coisas, né? No dia 13 de maio, a gente fez uma reunião com os coordenadores de curso, e nessa reunião com os coordenadores de todos os cursos, a gente iniciou o processo dessas discussões sobre as diferentes metodologias de ensino nos cursos. Então, desde o dia 13 de maio, os professores estão discutindo dentro dos seus cursos quais seriam as possibilidades de trabalho não presencial, o que poderia ser trabalhado, de que forma, todas as metodologias de atividades não presenciais já estão sendo trabalhadas nos cursos desde o dia 13 de maio, quando a Pró-Reitoria nos encaminhou aquelas projeções de calendário. No dia seguinte, no dia 14 de maio, nós iniciamos, da mesma forma que nós, desde o dia 27 de abril, estamos realizando reuniões com os representantes discentes. Desde o dia 14 de maio, eu e o Ragnar estamos realizando reuniões gerais semanais com todos os servidores do campus, né? Discutindo sobre as questões metodológicas, discutindo sobre as projeções de calendário, as propostas de calendário, as minutas, as portarias, os regulamentos que nós estamos tendo, né, neste momento de excepcionalidade frente à pandemia do Covid-19. Continuando, no dia 21 de maio, a gente enviou para a PRE as contribuições dos campos, aquelas projeções e cenários que ela enviou, que a Pró-Reitoria de Ensino nos enviou no dia 6 de maio. Eu espero que os alunos que são representantes lembrem, né, dentro dessas contribuições, houveram as contribuições dos alunos. Não sei se vocês lembram, se lembram, coloque aí no chat. Vocês fizeram até pesquisa com os colegas sobre a questão das atividades remotas, como elas seriam. Acho que foi o início dessa nossa discussão, né, sobre essas atividades remotas, lá no dia 6 de maio, e hoje, olha, 6 de julho, 2 meses, né, exatamente 2 meses nós estamos discutindo e trabalhando e refletindo sobre essas questões relativas a retorno às atividades remotas. No dia 28 de maio, como uma das decorrências, né, uma das consequências das nossas contribuições, nós formamos aqui no campus Itapetininga 6 grupos de trabalho.
E esses 6 grupos de trabalho, dos quais todos eles têm participação de alunos, servidores técnicos administrativos e servidores docentes, né, sobre as discussões, sobre as possibilidades de se trabalhar com essas metodologias não presenciais nos cursos. Então, muito antes de nós termos uma normativa da Pró-Reitoria de Ensino, da reitoria, sobre essa possibilidade dentro do campus, a gente já está fomentando essas discussões, tanto nos cursos, desde o dia 13 de maio, daquela reunião de coordenadores, na qual eu pedi para que os coordenadores começassem a discutir essas questões no curso. Alguns até já tinham começado, assumo, né? Mas oficialmente a partir do dia 13 de maio. E a partir do dia 28, com a formação dos grupos de trabalho. Acredito que alguns de vocês, alunos que estão aqui na reunião, são parte dos grupos de trabalho, né? Fazem parte dos grupos de trabalho. No dia seguinte, né, que a gente, enquanto campus, publicou a portaria com a formação dos nossos 6 grupos de trabalho, deixa eu ver se eu lembro todos eles, vamos lá, e agora eu nem copiei, vai lá. Grupo 1, me ajudem aí, crianças, GT1, Grupo de Acessibilidade Digital dos Discentes, dos alunos, GT2, Grupo de Acessibilidade Digital dos servidores técnicos administrativos e docentes, o GT3, o grupo 3, que trabalhou especificamente sobre as metodologias não presenciais de ensino. Então, a gente teve um GT que fez um documento, inclusive nós encaminhamos esse documento à Pró-Reitoria de Ensino, de tão bom que ficou esse documento, sobre as possibilidades de se trabalhar as metodologias não presenciais. Grupo 4, grupo de acolhimento aos alunos, né? Agora nós vamos, se tudo der certo, vamos iniciar as nossas atividades não presenciais, e não é por isso que a gente não vai ter acolhimento, muito pelo contrário, estamos planejando um acolhimento maravilhoso para todos vocês. Grupo 5, trabalhar as questões sobre higienização, os protocolos de higiene, segurança, e o grupo 6, sobre as questões de distanciamento também, com os protocolos referentes a essa questão dos distanciamentos, o uso de salas, alternância de uso de salas, quando nós pudermos retornar às atividades presenciais. Então, no dia seguinte a essa publicação dessa portaria interna nossa, formando esses grupos de trabalho, houve a publicação do Instituto Federal da portaria 2070. A portaria 2070, ela autorizava o retorno, entre outras coisas, né? Eu vou destacar só o que impactou o nosso campus, tá, gente? Ela destacou várias outras coisas, mas ela autorizou o retorno de maneira não presencial dos cursos de pós-graduação. Nós temos aqui no campus 2 cursos de pós-graduação. Curso de pós-graduação de Informática Aplicada à Educação e o curso de pós-graduação de Desenvolvimento Web. Então, esses 2 cursos tiveram, por meio dessa portaria 2070, autorização para funcionar de maneira não presencial. O calendário dos cursos de pós-graduação foi retomado no dia 22 de junho. Então, desde o dia 22 de junho, já 2, quase 3 semanas, nós temos estamos tendo aulas não presenciais nos cursos de pós-graduação do Instituto Federal, certo? Após a publicação dessa portaria, a Pró-Reitoria de Ensino nos encaminhou uma outra minuta, essa outra minuta para regulamentar as atividades não presenciais nos cursos técnicos e superiores. Por quê? Pós-graduação estava liberado, né? Aí, no dia 30, ela enviou uma minuta, e só lembrando, né, para quem não se lembra, o significado de minuta é uma proposta, um projeto para discutir com a comunidade sobre a regulamentação dessas atividades não presenciais nos cursos técnicos e superiores. Mais uma vez, convidei vocês, alunos, todos vocês participaram, pelo menos os representantes, né, que representam a totalidade dos alunos, a discutir, a conversar sobre essas minutas. Nós fizemos, acho que umas 2 reuniões, né, pessoal, sobre a discussão dessa minuta, e no dia 16 de junho, nós, do campus Itapetininga, enviamos as contribuições do campus a esta minuta para regulamentar as atividades não presenciais, certo? 9 dias depois de muita discussão no Comparece, acho que foram umas 4 reuniões, muitas extraordinárias do Comparece, que é o Comitê de Crise, né, do Instituto Federal, houve a publicação pelo reitor da portaria 2337 de 2020, que prevê a autonomia dos campos para o retorno às atividades letivas. Então, dia 25/6, se vocês olharem no calendário, foi uma sexta-feira. E nessa sexta-feira houve a publicação dessa portaria 2337.
Nós, na semana passada, não sei se vocês lembram, na reunião do dia 29, eu me debrucei bastante, a gente viu alguns artigos de destaque dessa portaria 2337, o que podia e o que não podia ser feito, né? E aí, na sexta-feira, dia 25, houve a publicação. E na segunda-feira, que foi o dia que eu tive a reunião com vocês, na segunda-feira de manhã, a gente não perdeu nem o fim de semana, trabalhamos no fim de semana para que na segunda-feira de manhã a gente pudesse formar e fazer a primeira reunião com o grupo de trabalho que é proposto na portaria 2337. Eu não sei se vocês lembram daquilo que a gente conversou na semana passada, mas um dos itens da portaria 2337, se eu não me engano, o artigo 36, ele fala sobre a necessidade de formação no campus de um grupo de trabalho para reorganizar essas atividades acadêmicas, essas atividades letivas. No caso do campus Itapetininga, esse grupo de trabalho foi formado com todos os coordenadores de curso e todos os coordenadores de setores administrativos ligados ao ensino. Coordenador da secretaria, coordenador da biblioteca, coordenador do sócio-pedagógico e coordenador da CAI. Né? Então, além dos coordenadores de cada um dos 11 cursos que nós temos aqui no Instituto Federal. Então, essa foi a formação do grupo de trabalho. Já na segunda-feira, nós nos reunimos e, como a gente já tinha desde maio, lembra, gente? Nós estamos desde o comecinho de maio discutindo propostas de calendário, projeções, possibilidades de reposição. Os grupos de trabalho fizeram o seu trabalho com metodologia, com tudo. Então, a gente está desde aquele momento. No próprio dia 29, nessa reunião do grupo de trabalho, a gente aprovou uma proposta de calendário que eu e o Ragnar apresentamos para vocês na reunião da tarde. Lembram, gente? Que na reunião da tarde da semana passada houve a apresentação de uma proposta de calendário? Todos lembram? Coloque alguns aí no chat para ver se lembram, né, que a gente já apresentou. Mas aí... Isso, obrigada, Heitor. E aí, o que aconteceu? Eu apresentei essa proposta na segunda-feira. Na quinta-feira, toda quinta-feira, desde o dia 14 de maio, a gente tem a reunião com os servidores. Na quinta-feira, na reunião geral com os servidores, houve uma possibilidade de uma nova proposta de calendário para retomada de atividades acadêmicas, né? Então, além daquela proposta que eu já tinha apresentado para vocês, que foi aprovada pelo GT no dia 29 de junho, nessa reunião que a gente teve quinta-feira agora, com os servidores, né, houve essa possibilidade de pensarmos uma nova proposta. Sendo assim, nós, do grupo de trabalho, nos reunimos de novo no dia seguinte para que fosse apresentada essa nova proposta, e aí a gente refletiu muito, foi uma reunião que durou quase 3 horas, gente, para vocês terem ideia do quanto a gente pensou, refletiu, discutiu, votou, e votou de novo, e pensou de novo, né? Então a gente entendeu que o quê? Que nada mais justo, né, a partir do momento que a gente tinha 2 propostas de calendário, que a comunidade do campus, representada pelo Conselho de Campus, o CONCAM, decidisse e votasse sobre qual proposta que atende melhor os interesses da comunidade, certo? Então, no dia 10, mais conhecido como sexta-feira, agora, que hora que vai ser a reunião, Ragnar? Você já tem horário ou ainda não? Provavelmente às 2 horas da tarde. Então, provavelmente às 2 da tarde da sexta-feira, vai ter a primeira reunião do Conselho de Campus, da nova formação do Conselho de Campus, que tomou posse no próprio dia 3, na sexta-feira. Então, parabéns aos novos conselheiros eleitos. Eu acho que tem alguns dos conselheiros que estão participando da reunião. Parabéns pela eleição, né? E aí, no dia 10, nós vamos ter a reunião do CONCAM, que vai definir, aí sim, é definir mesmo, que o CONCAM é um órgão deliberativo, toma decisões, e vai definir qual é o calendário que nós vamos retomar as atividades de forma não presencial. Certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Sim ou não? Som. Oi, Wendel. Tudo bem? Tá ouvindo? Olha, tô, querido, fale. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos prosseguir. Eu acho que essa é a parte, né, que todo mundo quer ver. Né? Acho que é isso que todo mundo vai dar print. Depois eu mando para vocês a apresentação, tá bom, gente? Para vocês acompanharem tranquilos os procedimentos. Então, aqui, o que eu descrevi?
bem parecido com aquilo que eu apresentei na semana passada. Não foi decidido nada ainda, Roberto. Quem vai decidir é o CONCAN no dia 10 de julho, tá bom? Na sexta-feira vai ser decidido. E as duas propostas, nenhuma delas vai iniciar em setembro, não. Presta atenção, vamos lá. Quais são os trâmites? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho vários trâmites que estão descritos na portaria 2337. Quando a gente tem uma portaria, a gente tem que segui-la, né? Cumprir os trâmites estabelecidos. E, de acordo com cada proposta de calendário, a gente tem um prazo específico, certo? E aí, o que o conselheiro do CONCAN vai ter que fazer? O representante discente, no caso, hoje a reunião com os discentes, né? Então, qual vai ser a escolha do representante discente? Vai ser a proposta 1 ou a proposta 2? É isso que vai ser votado no CONCAN, certo, gente? Então, vamos pensar e comparar uma proposta com a outra. E aqui estão os procedimentos, né, nessa primeira coluna aqui da esquerda, estão os procedimentos que estão previstos na portaria 2337, para que se aprove o calendário acadêmico. Primeira coisa, formação de GT para propor o retorno das atividades. Ok, GT formado dia 29/6, é indiferente para qualquer uma das propostas. Envio da proposta do calendário para o CONCAN. Vou enviar hoje, gente. Conselheiros, até meia-noite é hoje, por favor. Esperem esse e-mail, eu vou enviar, tenham fé, que eu estou terminando para eu enviar para vocês, ainda faltam 2 atas para o pessoal terminar de assinar e eu envio para vocês assim que eu tiver essas atas em mãos, tá bom? Férias docentes, então as férias docentes também têm o mesmo período, de 6 a 20 de julho, nas duas propostas, não há previsão de alteração de férias em nenhuma dessas propostas. Reunião do CONCAN para votação, aprovação e decisão sobre o calendário, 10 de julho, é a mesma reunião, certo? Reunião vai ocorrer dia 10 de julho, uma sexta-feira, de segunda a quarta, a secretaria e a CAI, né, vão inserir o novo calendário acadêmico no SWAP, que a gente vai ter a decisão, certo, gente? E a partir daqui que começam as diferenças entre uma proposta e outra, certo, gente? Na proposta 1, o professor, esse procedimento ele tem que ser feito. Então, assim, o que acontece? A gente está definindo, né, a proposta que estamos enviando para o CONCAN, é de um retorno não presencial das atividades. Então, nós vamos retornar das atividades letivas de maneira não presencial, de acordo, independentemente das duas propostas, o retorno é não presencial, de acordo com as duas propostas. Dentro dos procedimentos, cada professor, entendendo que a gente trabalhava com uma metodologia presencial e agora vai ter que trabalhar com uma metodologia não presencial por conta dessa excepcionalidade causada pela pandemia, né? Nós não estamos mudando o curso para EAD, isso é importante que fique claro para vocês. Os cursos do Instituto Federal, eles continuarão a ser presenciais, só que a gente está nesse momento de excepcionalidade e apenas neste momento de excepcionalidade, a metodologia que nós adotaremos será não presencial. Assim que acabar tudo, como diz todo mundo, né? Assim que tudo isso passar, a gente volta com as aulas presenciais, como sempre fizemos. Certo, gente? Só que como mudou a metodologia, os professores também vão ter que alterar os planos de aula, né? Cada professor faz um planejamento sobre as suas aulas. E esse planejamento, ele também vai ser alterado. É claro, os professores vêm refletindo sobre esse processo, né, de alteração de planos de aula, de como vamos pensar em outra metodologia desde lá maio, desde o dia 13 de maio. E aí, eles vão ter que colocar esses planos de aula no SWAP. De acordo com a proposta 1, o professor vai ter até o dia 23 de julho para fazer essa inserção dos planos de aula. Na proposta 2, o professor vai ter até o dia 28 de julho, ele vai ter 5 dias a mais para enviar esse plano de aula. Plano de aula metodologia esta, que já está sendo refletida e pensada dentro de cada curso desde o mês de maio. Né, gente? Então não é uma coisa assim, agora que ele vai ter que fazer, não. Claro, é agora que ele vai ter que colocar no SWAP, né? Mas esse processo de revisão e reflexão metodológica já está sendo feito dentro das reuniões de cada curso desde maio. Aí, depois que os professores colocarem esse plano de aula, a SEIC, para quem não sabe, é a Comissão para Estudo e Implementação de Curso, no caso dos
cursos técnicos integrados ou concomitantes, ou os NDEs e colegiados. Os NDEs são os núcleos docentes estruturantes e colegiado do ensino superior, então SEIC é para técnico concomitante e NDE e colegiado é para ensino superior. Eles vão homologar um plano de atividades. Dentro da portaria, houve essa solicitação que fizessem esses planos de atividades, né? E esses planos de atividades também já estão sendo pensados dentro das reuniões de SEIC, NDE e colegiado que vem ocorrendo, e eles têm datas limites para serem entregues. Na proposta 1, a data limite para que o coordenador do curso, que é o coordenador do curso que vai fazer isso, colocar o plano de atividades, enviar para mim esse plano de atividades, porque ele é o presidente da SEIC, ele é o presidente do NDE. Então, vamos lá, qual que é a composição da SEIC e do NDE? Fazem parte da SEIC coordenador de curso, que é o presidente da SEIC, NDE é o colegiado, representante da coordenadoria sociopedagógica, né, ou uma pedagoga, ou uma técnica de assuntos educacionais, e professores. No caso do colegiado, a gente tem representação discente. Eu espero que os alunos participem dessas discussões junto aos colegiados de curso. Certo, gente? Então, essa comissão, essas comissões formadas, né, por essas pessoas e presididas sempre pelo coordenador de curso, terão prazos para enviar esse plano de atividades. Na proposta 1, esse prazo é o dia 24 de julho, e na proposta 2, este prazo é de 4 a 10 de agosto, certo? Então, na proposta 2, eles teriam mais prazo para fazer isso. Por quê? Porque eu preciso ter todos esses planos de atividades em mão para encaminhar para a Pró-Reitoria de Ensino, certo? E aí, na proposta 1, de acordo com a proposta 1, esse plano de atividades vai ser encaminhado no dia 27 de julho, e de acordo com a proposta 2, esse plano de atividades vai ser encaminhado no dia 11 de agosto. Se vocês lerem a portaria 2337, vocês vão ver lá na portaria 2337 que está escrito assim: as aulas, a retomada do calendário acadêmico só pode ocorrer 7 dias depois do encaminhamento desse plano de atividades para a Pró-Reitoria de Ensino, certo? Então, se eu envio o plano de atividades no dia 27 de julho, eu só posso começar as aulas 3 de agosto. Se eu envio esse plano de atividades no dia 11 de agosto, eu só posso começar as aulas 18 de agosto. Por isso eu tenho 2 propostas e por isso a diferença entre elas. Certo, gente? Eu encaminhei esse plano de atividades. E aí, de acordo com a proposta 1, que foi a que eu apresentei para vocês a semana passada, do dia 27 ao dia 31 de julho, de segunda a sexta, aí os cursos, né, presididos pelo coordenador de curso, tendo acompanhamento da coordenadoria sociopedagógica, realizariam as reuniões de curso para planejar, né, faziam um planejamento. E se nesse momento o professor percebesse, nossa, eu coloquei uma coisa no plano, seria legal se eu trabalhasse com outra metodologia, o professor pode mudar? Claro que pode. Ele altera, manda para mim, ó, foi feita a alteração, beleza, encaminho para a PRO, foi feita a alteração. Certo, gente? Não tem problema nenhum nesse momento. Então, os professores, coordenadores de curso, junto do acompanhamento da coordenadoria sociopedagógica, eu também participaria, o pessoal dos setores administrativos ligados ao ensino também participariam dessas reuniões. A gente teria uma semana inteira, de segunda a sexta, para planejar os cursos. Como aqui nessa segunda proposta, esse prazo já foi maior, né, para reuniões do planos para homologação de planos de aula, NDE, e o encaminhamento do plano de atividades, não está previsto essas reuniões de curso, certo? Na proposta 2. E aí, o que todo mundo quer saber é, se o CONCAN votar e decidir pela proposta 1, as aulas começam 3 de agosto. Se o CONCAN votar e decidir pela proposta 2, as aulas começam 18 de agosto. São essas as 2 propostas. Ou a gente começa as aulas em 3 de agosto, ou a gente começa as aulas no dia 18 de agosto. Quem vai decidir isso? CONCAN, Conselho de Campus. Tá? Então, alunos, hoje é uma reunião, né? Temos presença de professores e servidores, mas é uma reunião voltada para os alunos. Amanhã nós faremos uma reunião de pais, especificamente voltada para os pais.
e faremos essa mesma apresentação, tá, gente? Então, não vai ter spoiler nenhum amanhã, vai ser a mesma apresentação. O CONCAN vai decidir por uma dessas propostas, os conselheiros dos campos, certo? E vai ser o retorno ou no dia 3 de agosto ou no dia 18 de agosto. Segundo as projeções, a gente vai ver assim, quando começa e quando acaba, tá? Na proposta 1, o primeiro semestre encerra dia 9 de outubro. Proposta 2, primeiro semestre encerra 27 de outubro. O segundo semestre, fim do ano, né, que seria fim do ano, mas não vai ser fim do ano, gente, vai ser começo. Fim do ano letivo, no começo do próximo ano civil. O encerramento do segundo semestre de 2020 vai ser no dia 6 de fevereiro de 2021, segundo a primeira proposta. O encerramento do segundo semestre letivo, de acordo com a segunda proposta, vai ser no dia 27 de fevereiro de 2021. Quando começa 2021, né? É uma coisa importante que a gente vai ver. De acordo com a primeira proposta, a gente já fez uma projeção e o início do ano de 2021 seria no dia 3 de março de 2021. A segunda proposta não contém essa projeção, mas eu contei, tá, gente? Eu fiz um cálculo e ou começa 25 de março ou começa 12 de abril, por aí. A projeção, tá, gente? Aí é uma ideia. Na proposta 1, a gente consegue finalizar o ano de 2021, o ano letivo de 2021, no ano civil de 2021. Então, nós teríamos 2020 com esse calendário diferenciado, mas no final de 2021 a gente conseguiria ter o fim do ano. Nessa proposta 2, provavelmente, presta atenção no que eu estou falando, provavelmente, porque a gente não fez, não nos foi apresentada a projeção até o final, né, do ano de 2021. Provavelmente nós teremos o final do ano letivo de 2021 em 2022, e aí só em 2022 que a gente se acerta. Certo, gente? Essas são as duas propostas que serão apresentadas ao CONCAN. Eu vou enviar ainda hoje, por favor, me perdoem, gente, eu só preciso das assinaturas das atas, tá? Tem 2 atas que eu estou pendente de assinatura, por isso que eu ainda não enviei o e-mail aos conselheiros do CONCAN, certo? E aí, assim que eu tiver essa assinatura das atas, eu já envio, né, para os conselheiros. Vou enviar essa apresentação também como material para os conselheiros do CONCAN. E é essa a decisão que o Conselho de Campos vai tomar na sexta-feira. E aí, assim, alunos, né, o que a gente pede? O que a gente pede enquanto direção do campus, né? Que vocês discutam, conversem com seus colegas sobre qual é a melhor proposta para vocês. E informe os representantes discentes do CONCAN. Eles vão ser a voz de vocês. São 4 representantes discentes que nós temos no CONCAN, 4 titulares e 4 suplentes. Tá? E nessas reuniões, a gente vai trabalhar com a decisão. Então, participem da reunião, assim, conversem com os colegas que são representantes discentes, conversem com os colegas para que a gente discuta e decida a melhor forma, qual será o melhor calendário. Certo, gente? E aqui a apresentação se encerra. Muito obrigada a todos. Eu vou deixar aqui no slide da tabelinha, que eu acho que vai ser a maior dúvida de vocês, e agora a gente vai conversar. Vamos lá. Roberto, eu já respondi, né, Roberto? Em qual foi decidido os aulas voltarem em setembro? Não. Então, são as 2 propostas que estão em votação no CONCAN. Uma delas, a proposta do início das aulas, dia 3 de agosto, e outras aulas, 18 de agosto. Mário, Carol, em qual das reuniões foi decidido pelas aulas não presenciais? O próprio GT, essa foi uma decisão do grupo de trabalho, tá? A partir do momento que no grupo de trabalho nós trabalhamos com uma proposta de calendário para atividades não presenciais, significa que a forma de reposição será de forma não presencial, certo? Joab, alguma forma que possamos ter acesso às propostas, eu enviarei por e-mail assim que eu terminar, gente, eu repito, eu preciso só conferir as 2 atas que estão faltando, e aí eu já mando para vocês, eu vou mandar para todos os servidores, vou encaminhar para vocês para os representantes discentes. Pode deixar lá na página do CONCAN. Oi, Ragnar.
Deixar na página do Concam do campus, isso, a gente vai deixar na página do Concam. E vai estar na página do campus. Assim que eu terminar de ter toda essa documentação em mão, estou fazendo um texto bem bonitinho para ficar bem tranquilo, e aí a gente vai ter todas essas propostas. Tem mais, gente? Perguntas? Fiquem à vontade. Agora estamos para ouvir vocês. Matheus Grilo, a segunda proposta está escrito 25/2 de 2020. Ai, gente, é 25/3 de 2021 e 12/4 de 2021. Obrigada, Matheus, eu digitei errado. É 2021, gente. Obrigada, Matheus. Vou corrigir para enviar para vocês, tá bom? É 2021. Estou ouvindo ainda, pode falar, querido. Eu não sei se eu acompanhei, porque eu cheguei agora, né? E a questão das aulas vai ser horário normal ou terão aulas no sábado? Os dois calendários, eles prevêem carga horária no sábado. No entanto, essa vai ser uma definição de cada curso, tá, gente? Cada curso tem autonomia. Inventaram a máquina do tempo. Boa, Heitor. Foi eu que digitei errado, tá, gente? Perdão, a tia Carol aí falhou. Voltando agora à pergunta do Wendel, né? Isso vai ser uma autonomia de cada curso, Wendel. Existe a possibilidade de ampliar a carga horária diária, de atividades diárias. Então, por exemplo, se vocês têm 4 horas de atividade por dia, posso ter 5 horas de atividade por dia? Posso. Isso significa que eu vou ficar sentada na frente do computador essas 5 horas? Não, não significa, né? Porque atividade não presencial, ela pode ou não ser mediada por tecnologia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se o professor, você tem uma redação para fazer, né? E aí essa redação você demora 2 horas para fazer essa redação. Você ficou no computador? Não, você ficou escrevendo, né? Ou às vezes se você quiser digitar no computador, sim. Mas essas 2 horas serão computadas como atividade de carga horária. E quem vai computar? O professor. E quem vai decidir cada coisa dessa? O curso. É isso que vai estar escrito no plano de atividades, gente. Cada curso composto, representado pela sua SEIC, pelo seu NDE e pelo seu colegiado, vai fazer um plano de atividades específico, certo? E é nesse plano de atividades que vai estar descrita essa questão das atividades, do horário, de que maneira elas ocorrerão. Certo, Wendel? Certo, muito obrigado. Imagina. Mais alguém? O pessoal está digitando, tá? Vamos esperar. Enquanto isso, eu vou beber água, gente. Carol. Olá, Carol ficou sem. Alguém falou comigo? Se falou, eu não ouvi. Não, eu tive que sair rapidinho aqui para atender o serviço, e aí eu vi que estava mudo. Eu falei, Carol. Você fala, obrigada, Luan. Eu gostaria de saber, por exemplo, as atividades letivas não presenciais. E se por acaso algum aluno não tiver acesso à internet, como que faz? O GT1, né, o primeiro GT, ele está trabalhando com acessibilidade digital aos discentes. Eles estão terminando o trabalho, né? Entre essa semana, o pessoal da CAI vai ligar para os alunos que não responderam o questionário, tá bom? E a gente vai tentar contato com todos os alunos. A partir daí, a gente já tem as informações de quantos alunos não teriam condições de acesso. Estão previstos, né, no Instituto Federal editais de chamadas públicas, né, editais de chamada pública para doação de equipamentos. Então, se vocês conhecem alguma empresa, até a gente já pediu para fazer propaganda nas últimas reuniões, né? Alguma empresa que trabalhe com informática para doação de equipamentos. Também há a possibilidade, eu tenho uma notícia, né, que o MEC vai disponibilizar pacotes de dados de internet para alunos
em vulnerabilidade social, e aí a gente tem aquela lista feita pela nossa assistente social do campus, de quais alunos são em vulnerabilidade, que não têm esse acesso, né? Essas informações a nossa assistente social do campus já tem, então existem essas alternativas, tá, Luan? Mas aí a gente tem esse número e a gente vai trabalhar com essas alternativas. O nosso compromisso, que a gente tem desde a primeira reunião, né, a gente vai manter, né? Nenhum aluno será excluído do processo de ensino-aprendizagem nesse momento de atividade não presencial, tendo uma excepcionalidade de atividade não presencial. Eu repito, nós, o Instituto Federal, não estamos transformando nossos cursos em cursos EAD, tá bom? Só estamos vivenciando um momento de excepcionalidade decorrente de uma pandemia que não estava no nosso controle, na qual o Ministério da Educação nos permitiu trabalhar com outra metodologia para que os alunos não ficassem sem atividades neste momento. Wagner, você quer acrescentar alguma coisa sobre edital? Sim, inclusive, né, é bom lembrar os alunos que, conforme a 2337, né, a cada 2 meses, ou seja, depois que a gente iniciar, 2 meses vai ser revisado, né, essa metodologia, ver se os alunos, como é que estão, né, se adaptando, os alunos estão tendo dificuldade. Isso a gente vai fazer praticamente em tempo real, mas pela portaria, depois de 2 meses, a gente tem que fazer essa revisão, né? E a Rafaela aqui também está perguntando, os 2 semestres não serão presencial ou ainda vai ter a possibilidade de voltar presencial? Eu acho que, não sei se a Carol aí vai poder explicar melhor, mas esse é um calendário de retomada das aulas na forma não presencial. Se semana que vem, por um acaso mudar, vinha vacina de repente, né? E aí o governo federal, junto com o estadual e municipal, mudarem as regras, né, de abertura, até mesmo de escola, a gente vai se adaptar a essa nova realidade, mas ainda a gente tem que aguardar, e por enquanto a retomada das nossas aulas só pode acontecer de forma não presencial, até mesmo aulas de laboratório, né, aulas teóricas principalmente, né, que tem um volume maior de pessoas dentro de um ambiente só, mas de laboratório, que são aulas, né, com mais espaço e tudo mais. Então, a gente está preparado, como sempre, para, se mudar alguma coisa no cenário nacional, né, ou local, a gente poder mudar também a metodologia. Então, não é algo que, aprovando esse calendário, agora a gente vai até 2021 dessa forma. Não. À medida que for mudando, a gente vai adaptando os planos de atividade também, né? Plano de aula, que normalmente é o plano de aula que o professor vai inserir lá no SWAP. Pode ser que ele tenha que rever depois de 1 semana de aula. Ele vai rever, porque, de repente, é novidade para todo mundo, né? Então, ele vai ter que rever e, de repente, até alterar esse plano de aula, em virtude da própria metodologia, à distância, remota, como também pode acontecer de alguma mudança, né, externa, vamos dizer assim, que impacte a gente. É isso mesmo, Wagner, falou certinho, isso mesmo. A gente, né, Rafael, a gente já está preparado para trabalhar com atividades presenciais, é o que a gente faz há 10 anos, né? Inclusive, mês que vem, o Instituto Federal de São Paulo, campus de Itapetininga, comemora 10 anos, né, Wagner? Há 10 anos a gente trabalha dessa forma. Nesse momento, nós estamos nos adaptando para trabalhar de maneira não presencial, né? Os professores estão com todo empenho e dedicação, as nossas servidoras da coordenadoria sociopedagógica, trabalhando sobre a questão dos planos de aula. Nós tivemos um grupo de trabalho específico para discutir metodologias não presenciais, né, de ensino não presenciais, e a aplicabilidade dessas metodologias no ensino, no Instituto Federal. Então, a gente está se adaptando para algo que foi novo, né? Algo que nós não esperávamos que acontecesse essa terrível pandemia que está assolando todos nós. Ok, e aí também o Felipe, também acho que essa aqui eu tenho que responder, até porque eu acabei de receber no grupo dos diretores, né? Todos os campos, cada um está fazendo o que a gente está fazendo, né? Submetendo ao CONCAN, discussão da comunidade. Essa é a metodologia em todo o Instituto Federal de São Paulo. E cada CONCAN vai voltar às suas datas, né? Então, por exemplo, eu acabei de ler aqui que Boituva fez uma reunião agora do CONCAN, né? Então, a reunião deles do CONCAN foi agora, a nossa vai ser só sexta-feira. Na reunião de agora do CONCAN, eles vão retornar dia 27 de julho.
Deixa eu até confirmar certinho. Boituva, 27 de julho. 27 Salto, de... 27 de julho. Acabei de receber da Fernanda que o Concan acabou 3 horas da tarde aqui, a DAIB de Salto. Dia 27 de julho. Capivari, volta 3 de agosto. E por enquanto que eu estou lembrando, acho que é só que já tem, o que a gente fala com certeza, pessoal, é quando a reunião do Concan já foi feita e o Concan já aprovou o calendário. Então a gente tem aqui Boituva, 27 de julho, Capivari, 3 de agosto e Salto, 27 de julho. Sorocaba vai decidir amanhã, provavelmente. São Paulo, quinta-feira. Acho que nós não seremos os últimos, viu, gente? Acho. É porque o nosso Concan também, a gente precisou fazer uma eleição, né? Então, a gente só teve a composição do Conselho de Campos na sexta-feira. E aí eu poderia estar marcando para hoje a reunião amanhã, mas a gente está dando esse espaço de uma semana justamente para fazer o que a gente está fazendo hoje com vocês, né? Disponibilizar os conselheiros dentro dos seus segmentos, poderem discutir também com as suas comunidades. Para sexta-feira a gente está bem amadurecido, né? Dessa ideia junto e tomar decisão. O Mário perguntou, né, se a gente vai partir de onde parou ou o semestre será reiniciado. Nós vamos partir de onde paramos, Mário, mas assim, com todos os cuidados possíveis, né? Nós estamos trabalhando junto aos cursos para que essas primeiras atividades sejam atividades de acolhimento e de formação. Porque da mesma forma, né, nós estamos ofertando 2 cursos de formação para professores sobre a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem, edição de videoaulas e outras atividades. Então, da mesma forma que nós entendemos que nem todos os professores têm essa formação, a gente entende que nem todos os alunos podem entender ou saber mexer com essas metodologias, com esses ambientes virtuais de aprendizagem. Então, esses primeiros dias, né, e aí, assim, é cada curso que vai decidir, gente. Eu não posso falar, vai ser 5 dias, vai ser 2 dias, vai ser 1 dia, vai ser 2 semanas, porque isso está na autonomia de cada curso, isso vai estar no plano de atividades de cada curso, certo? Então, cada curso vai definir, mas essas primeiras atividades serão de acolhimento e de formação aos alunos à utilização destas ferramentas, tá? E aí o semestre será retomado. O ambiente será o Moodle sim, Vânia. Os professores podem usar outros ambientes, mas obrigatoriamente todos têm que usar o Moodle. Então, assim, pode ter outros além do Moodle, mas o Moodle todo mundo vai usar, certo, gente? Está na portaria que a gente tem que usar o Moodle. Até pela integração, né, com o nosso sistema. E outra coisa também, gente, a Carol, por razões óbvias, não colocou, né, nessa tabela todas as atividades dentro do calendário, né? Então, na proposta completa, vai aparecer quais os dias, vai ter emenda, né? A gente vai ter aula no dia 26 de dezembro, né? Aí vai estar todas essas... Cada um na sua proposta, tá? Então, se a gente fosse apresentar aí todo o calendário na íntegra, por isso que a Carol sintetizou nas principais datas, né? De início, de fim, né? O que antecede o início. Agora, os detalhes, né, que a gente sabe dos dias letivos, é lá dentro das propostas, certo, Carol? Sim, senhor. Inclusive, trancamento de matrícula, extraordinário aproveitamento de estudos, reconhecimento de saberes, todos esses itens, eles estão presentes dentro de cada proposta de calendário, os prazos. Tá bom, gente? Mais dúvidas? Carol, belíssima apresentação. Inclusive, a gente está gravando. Eu acho que eu vou apresentar isso para o conselho. Que você já fez toda a apresentação. Você que sabe, eu faria sexta-feira de novo, Ragnar. Não tem problema. Amanhã tem mais para os professores, vamos lá. Para os professores não, para os pais de alunos, pais e mães, né, responsáveis. Só uma dúvida em relação ao calendário. Claro. Nos feriados nacionais, vai ter recesso antes e depois? Nas emendas, Nossa, sim. a pergunta das emendas, né? As emendas. Algumas, a gente tem, de feriado nacional em 2020, gente, a gente não tem emenda em mais nenhum feriado, tá? Sinto informar para vocês. A gente vai ter o feriado, mas não tem as emendas, mesmo porque 7 de setembro é uma segunda-feira, 12 de outubro é uma segunda-feira, 2 de novembro é uma segunda-feira. O dia 5 de novembro, que é feriado municipal, nós continuamos como feriado municipal na quinta-feira, mas sexta tem aula, tá bom? Mas tem algumas das propostas, não sei se nas duas,
a gente também, até para dar um fôlego entre um semestre e outro, a gente antecipou ou adiantou algum feriado. Isso. Nas duas propostas, pessoal, entre o fim de um semestre e o início do outro, a gente tem uma semana de respiro, tá? Então, assim, a gente tem uma semana de descanso e, na verdade, assim, é uma semana para que os alunos façam também a rematrícula no SWAP, né? Terminou o semestre, faz rematrícula, começa o outro. Mas aí tem uma semana entre um semestre e o outro nas duas propostas. Está igual nas duas propostas. O que altera, gente, de fato, nas duas propostas, é este momento antes do início das atividades não presenciais, certo? É esse momento anterior, no qual a gente tem um prazo maior ou menor para esses trâmites administrativos, burocráticos que estão presentes na portaria e que nós temos que cumprir antes da retomada do calendário. Depois, a gente tem a mesma quantidade de dias letivos, a mesma quantidade de horas, emendam os mesmos feriados. Então, por exemplo, de 23 de dezembro a 31 de dezembro, nas duas propostas, nós vamos ter um recesso, nós vamos ter um descanso também entre o Natal e o Ano Novo, para que a gente possa ficar tranquilo com a nossa família entre Natal e Ano Novo. Só que, como numa proposta a gente inicia antes, é claro que a gente termina antes. Na outra, inicia depois, a gente termina depois. Certo, gente? Certo, entendi. Muito obrigado. Imagina, Heitor. O que mais, gente? Mais nada? Eu vou postar aqui também o nome dos conselheiros discentes, né? Eu acho que também é importante para que todos também conheçam. Eu acho que eles estão aqui na reunião. Se vocês quiserem falar, pessoal, se apresentar também, fiquem à vontade, né? Pelo menos eu vi o Luiz, a Tati estão aqui. Eu vou tentar colar a lista deles enquanto vocês falam. Tá. Os auxílios estudantis continuarão, e essa é uma questão da assistente social, né? A Jussara é que define isso. Eu entendo, eu acho que sim, né? Por exemplo, bolsas de PIBID, de residência pedagógica, só continuam com o aluno em curso, e elas continuam. As bolsas de ensino, as bolsas de pesquisa, extensão, continuam. Agora, em relação aos auxílios, eu não sei, eu acho que continuam também, né, Ragnar? Inclusive, até foi bom tocar nesse assunto, antes da reunião eu acabei de aprovar a transferência, o pagamento dos auxílios de julho. Então já está na conta o auxílio de julho. Notícia boa, hein, gente? Algum representante discente do CONCAN que esteja participando da reunião quer falar, quer se apresentar, né? Porque assim, eu acho que a gente vem aqui desde abril nas reuniões com os representantes de sala, né, falando sobre a importância da representação, né? E o que significa a representação? Ele está representando um grupo, é uma pessoa, ou no caso aqui do CONCAN são 4 pessoas que representam os nossos 1.200 alunos, né? Então é extremamente importante que o posicionamento desses 4 alunos represente o que esses 1.200 gostariam, né? Que a maioria gostaria, né? Então, assim, não existe o representante do integrado, o representante da engenharia, o representante da física, são representantes diferentes, representantes que representam todos os alunos de todos os cursos do Instituto Federal. Da mesma forma que os representantes docentes, eles são representantes de todos os professores do curso, e não só do professor da mecânica, do professor de edificações, do professor da física, do professor da matemática. Não, eles representam todos os professores do curso, do campus, todos os 70 professores. E em relação aos técnicos administrativos, a mesma coisa. Os representantes técnicos administrativos não representam o interesse do setor que eles estão alocados, eles representam o interesse do campus, do segmento técnico administrativo do campus, dos 45 servidores técnicos administrativos. 43, né? Nós não temos 45. Certo, gente? Essa que é a importância da representação. Então, é importante que vocês conversem para que o voto do representante discente, no caso, né, reunião voltada aos alunos, ele seja representativo do que os discentes
querem, do que todos os discentes dos cursos querem, não apenas daquele curso que ele está matriculado. Certo, gente? A gente sabe que é o mais complicado, né, o segmento discente, porque são 4 alunos representando mais de 1.200 alunos, né? Diferente dos professores que representam 70, técnico administrativo representando 40, né? Então, por isso, né, até né, dificuldade que vocês têm de falar com todos os alunos, mas as redes sociais estão aí para isso, né? Para que vocês possam conversar enquanto alunos, né? Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, Tati. Está presente, querida. Então, vou me apresentar aqui para o pessoal, que eu acho que alguns me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Tatiane. Eu estou no 3º semestre de licenciatura em Física e sou uma das conselheiras do CONCAN. Então, se vocês quiserem, depois de vocês discutirem as propostas com a turma de vocês, quiserem repassar, eu vou estar levando tudo em consideração na reunião de sexta-feira, tá bom? Muito obrigada pelo espaço que vocês deram para a gente se apresentar. Imagina, Tati, a gente não dá espaço não, o espaço é de vocês, né? Vocês têm esse espaço garantido aqui no campus. Mais algum representante do CONCAN está aqui na reunião e gostaria de se apresentar? Fique muito à vontade, gente. Olá, com licença, posso falar? Claro, claro. Bem, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Luiz. Eu estou fazendo o curso de graduação de licenciatura em Física, estou no 1º semestre. Eu sou um dos conselheiros do corpo discente, né? Então, discutam, estou aberto também, como a Tati disse, a qualquer discussão, qualquer diálogo. O diálogo nesse momento é muito importante. Então, por favor, podem entrar em contato. Eu vou até fazer uma coisa, vou deixar no chat o meu WhatsApp para quem quiser conversar comigo, tá bom? Um grande abraço a todos. Mais algum representante? Bia, quer falar? Nossa ex-representante discente do CONCAN. Bia foi nossa representante por 2 anos, né, Bia? Foi isso mesmo. Aí agora eu tô passando um bastão aí pra Tati. Fiz campanha pra ela e tudo mais. Isso aí, Bia, parabéns, muito obrigada pelos esses 2 anos que você se dedicou às reuniões, ao campus. A gente sabe que, além de todas as atividades, eu sempre falo isso para os representantes, né, porque eu acredito nisso. Os cursos, né, por si só, do Instituto Federal, eles têm uma carga muito grande de trabalho, de atividades, né, ele exige muito do aluno. Inclusive, o aluno se matricula nos cursos do IFE porque sabe dessa qualidade, desse comprometimento dos professores, dos técnicos administrativos e que ele vai ter uma boa formação. Então, eu sempre agradeço todas as reuniões, eu agradeço a todos os representantes, todos aqueles que, além de todas essas atividades acadêmicas, eles se dispõem o tempo, né? O tempo é a coisa mais valiosa que nós temos na vida, né? Então, dispõe o tempo para representar todos os alunos, para participar dessas discussões. Então, isso é extremamente importante e eu agradeço sempre a todos os que se dispõem a ser representantes, a representar a comunidade. Então, muito obrigada a todos vocês. Mais alguém gostaria de falar? Algum outro representante que está participando da reunião gostaria de se apresentar? Fiquem muito à vontade, gente. Pronto, gente. Não tem ninguém mais digitando. Eu colei também para conhecimento também quem são os demais conselheiros, né, técnico administrativo. Esqueci dos 2 externos, né, Carol? O Fernando, nosso ex-aluno de licenciatura em Física. E de técnico e mecânica também. E o técnico em mecânica também, perfeito. E o Lucas Havak, que ele é do Poder Público Municipal, e ele é assistente social ali aqui no CRAS do Jardim Fogaça, né? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? O que vocês acham? Contem para mim, abram o coração de vocês. Pronto.
Fala, Adriano. Queria só agradecer o pessoal. A gente já está com 48 pessoas interessadas na internacionalização. Estamos aí à disposição. Obrigada. Até eu fiquei interessado, Adriana. Tem um... Também, viu, Adriano? Também, me internacionalizar, gostei muito da ideia. Nunca saí do país, hein, gente? Quem sabe? Tá em tempo. Depois a gente troca figurinhas, viu, Adriana? Eu tenho aí um projeto aí e a gente depois troca figurinhas. Eu tenho que ser aluno, né, Adriana, para poder me internacionalizar, né? Então, Ragnar, aluno de italiano, o que você acha? Ah, mas eu já parlo italiano. Desculpa a risada, gente. Nossa, desculpe, alunos, por vocês terem ouvido isso. Melhor fazer o curso. Eu vou me aperfeiçoar, vou sair do nível intermediário. Ai, Deus do céu. Ok, então, acho que é isso. Carol, obrigado. Adriana, obrigadão. As apresentações, eu vou, como deu 102 minutos, eu vou dividir em 2 vídeos, né, para facilitar, mas demora um pouco, porque a RNP, né, a gente só tem acesso ao MP4, né, vamos dizer assim, que é o arquivo que a gente consegue baixar só no dia seguinte. Então, hoje eu não vou conseguir disponibilizar esse vídeo para todo mundo, mas amanhã, a partir do meio da tarde, eu já consigo disponibilizar, eu subo no canal do campus, e aí a gente já passo para a Adriana publicar lá na página, a gente também publica no Concan essa apresentação da Carol, com todos os comentários, né? Fica tudo isso na gravação, os comentários, as respostas, enfim, tudo. Obrigado, gente. Se não tivermos mais dúvidas, mais perguntas, fico à disposição no meu e-mail também, ragnar@ifsp.br. Vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Um grande abraço a todos, boa semana para todos e boas discussões aí em relação ao calendário. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Aqui só uma notícia de última hora. O DAI de Birigui, Campus Birigui, acabou de decidir, dia 3 de agosto também volta a Campus Birigui, tá bom? Acabei de receber aqui do professor que é diretor lá de Birigui, 3 de agosto volta a Birigui. Então, assim, estamos voltando todos mais ou menos, né? As propostas estão bem parecidas dentro de cada campus. Aqui nós temos 2 propostas, ou dia 3 de agosto ou dia 18 de agosto. Discutam, conversem com muita seriedade, com muita responsabilidade, e que o voto dos representantes do CONCAN na sexta-feira represente de fato o interesse, né, e a decisão da maioria dos alunos. Todo mundo sabe que eu estou à disposição o tempo todo, podem mandar mensagem, zap, e-mail, e aí eu tiro as dúvidas sempre que vocês precisarem e quiserem. Muito, muito obrigada de novo pela participação. A gente vai ficar agora 2 semanas sem reunião, tá, gente? Nós vamos ficar 2 semanas, voltamos com a reunião no dia 27 de julho, tá? Então, a nossa próxima reunião